Segundo livro dos Reis, texto bastante conhecido, segundo livro dos Reis, capítulo 2, glória a Deus, melhor, capítulo 4, segundo Reis 4, a partir do versículo 8. Amém? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que toda vez que ele passava por ali, ele para ali e se desviava, ele entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara ou quarto, rogo-te, na parede. Coloquemos ali para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. E será que quando ele vier até nós, para que ele possa ali se desviar? E ocorreu um dia que ele veio ali, desviou-se para dentro da câmara e ali se deitou. E ele disse a Geazi, o seu servo: chama essa sunamita. E quando ele havia chamado, ela se pôs diante dele. E ele lhe disse: diz agora a ela, eis que tu tens sido cuidadosa para conosco, com todo este cuidado, o que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse: o que então há de ser feito por ela? E Geazi respondeu: verdadeiramente ela não tem filho, e o seu marido é velho. E ele disse: chama. E quando ele havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concedeu e deu à luz um filho, naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até o seu pai, aos ceifeiros. E ele disse ao seu pai: minha cabeça, minha cabeça. E ele disse a um moço: carregai-o até sua mãe. E quando ele lhe havia levado e trazido até sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos delas até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou seu marido e disse: rogo-te que me envies um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse: por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova e nem Shabat. E ela disse: isto será bom. Ela então selou um jumento e disse ao seu servo: conduze e segue adiante, não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu te pedir. Ela foi, chegou até o homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que quando o homem de Deus a viu de longe, ele disse: Geazi, o seu servo, eis acolá está aquela sunamita, corre agora, rogo-te para encontrá-la, e diz a ela: está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com teu filho? E ela respondeu: está bem.
E quando ela chegou até o homem de Deus no outeiro, ela se agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: deixai-a por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela. E o Senhor ocultou isso de mim e não me confiou. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Um texto aqui bem conhecido, né? Já lemos algumas vezes esse texto, várias vezes. Já ouvimos pregadores falar sobre esse texto, sobre essa mulher aqui que era da cidade de Sunem. Essa mulher aqui, ela não é uma sulamita, ela é uma sunamita, N de navio, e sulamita é um nome próprio. Essa mulher morava na cidade de Sunem, e ela, me parece, lendo o texto, que ela era uma mulher bem analítica. Ela ficava observando quando Eliseu passava, e tem muita gente nos observando, né, por aí, embora pareça que não, mas as pessoas estão de olho em nós, na nossa conduta, como que nós vamos agir, né, aquilo que nós vamos falar, como nós vamos tratar situações. E a Bíblia diz que ele foi passando em Sunem. Essa mulher não era uma mulher comum, ela era influente, alguém de posses, e ela ficou observando ele algumas vezes. E quando foi um dia, ela, olhando o que ele estava passando, convidou ele para comer pão, almoçar, jantar. E ele foi, sentou-se ali. A Bíblia diz que ele comeu pão, e passou mais um tempo. Ela chamou seu marido e disse para ele: agora eu sei, agora eu sei. Significa que ela estava observando há um tempo, que esse homem é um santo, não é qualquer homem de Deus, é um santo homem de Deus. Então vamos fazer o seguinte aqui, rogo-te, ela está pedindo para o marido, né? Que a palavra final era do marido. Vamos fazer um segundo andar aqui na nossa casa. Na parede aqui é isso. Na parte de cima, vamos fazer um quarto, uma recâmara. E vamos colocar uma cama lá para ele, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Você parou para pensar isso já? Essa mulher poderia ter falado o seguinte: vamos fazer um quarto para ele aqui e colocar uma cama lá. Quando ele vier, ele dorme por ali. Mas ela pensou exatamente em tudo aquilo que um homem de Deus, o ser humano, que o homem de Deus também é um ser humano, precisa. Uma cama para descansar, uma cadeira para ele sentar-se, uma mesa para fazer alguma refeição, mas ela não esqueceu de uma coisa imprescindível: um candeeiro, candelabro. O irmão sabe para que isso? Para que esse candelabro? Para iluminar quando ele fosse refletir, meditar na palavra de Deus, para ele que pudesse fazer uma reflexão ali, para que houvesse luminosidade no quarto. Isso aqui também fala da presença do Espírito Santo, é um tipo da presença do Espírito Santo na vida do homem de Deus. E Eliseu, irmãos, também ficou observando essa mulher, que era uma mulher de posses, dentro do contexto que ela vivia, mas ela não tinha algo. Ele fala com o seu moço, com Geazi: será que essa sunamita precisa, hein? Ele já tinha observado que ela tinha muitas coisas, tinha empregados, tinha jumentos, e ele chamou ela foi até ele. Quero que os irmãos prestem muita atenção nessa noite, como que é as coisas, em referência, como que Deus trata as coisas, e como que Deus, Ele age na vida do homem de Deus. Quando eu falo homem de Deus, eu falo mulher também. Como Deus, Ele cuida das coisas, como Deus é tão detalhista, e como Deus não deixa passar nada, e quando nós somos justos, Deus, Ele cuida de tudo. Chamou essa mulher, perguntou se ela precisava de alguma coisa, se ela precisava que ele intercedesse por ela diante do rei, porque o profeta,
ele tinha acesso direto ao rei. E ela disse para ele que não precisava de nada, ela estava com o seu povo. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: tudo que eu preciso, eu já tenho. E ela não abriu o coração para ele que ela não tinha filho, porque pensou ela que nessa causa, o profeta não poderia ajudá-lo. Então, irmãos, a Bíblia diz que ele voltou a perguntar para Geazi, e disse: será que não tem alguma coisa? Porque essa mulher tem sido zelosa para conosco. Olha aqui, o que é tratar de um homem de Deus. É muito sério, irmãos, isso daqui. A geração que nós estamos vivendo hoje, elas não entendem isso daí. Eles não têm noção do que é isso. Eles não sabem o que é tratar um homem de Deus, não sabem honrar, né? A pior geração para honrar pastores, líderes, homens de Deus, pessoas que têm Deus na vida é essa de hoje. Eles não sabem o que é isso. Tem lugares aí que ainda existe isso. Isso é muito sério. Deus leva muito em consideração isso. E ela estava fazendo exatamente esse papel. E aí ele chamou Geazi de novo, e Geazi falou: tem uma coisa, essa mulher não tem filho, e não tem como ter também, porque o marido dela já é velho, não tem mais como ela conceber um filho. Aí Eliseu manda chamar essa mulher. Olha a responsabilidade do homem de Deus, e diz para ela assim: daqui 9 meses, estou parafraseando o que está no texto aqui, ele falou: o tempo da vida, quanto leva uma gestação, irmãos? Daqui 9 meses, você vai abraçar um filho. E ela, no mesmo instante, ela pensou: meu Deus, eu confiei tanto nesse homem de Deus, olha o que ele está falando para mim. Não, homem de Deus, ela exclamou, não faça isso. Mas a Bíblia diz que ao decorrer de 9 meses, aconteceu literalmente o que o homem de Deus vaticinou para ela. Então esse homem aqui era um homem realmente que sabia o que falava, né? Que nós possamos ter reflexão essa noite a respeito dessa palavra aqui, que Deus possa abrir o entendimento de muitas pessoas que vão assistir nas redes sociais, para entender o que é o reino de Deus, como Danilo falou aqui, o que é as coisas de Deus, irmãos. É muito sério, Deus leva muito sério, não é apenas nós virmos aqui à igreja, é considerar o que é o reino de Deus, entender o que é esse reino de Deus, né? Hoje eu estava ouvindo um pregador em casa lá, ele estava chorando, parece que ele estava derramando a alma, porque ele falou: quantas vezes eu estou pregando aqui, e vocês não entendem o que é o reino de Deus, né? A Roberta estava ouvindo junto comigo lá, o pastor Paulo Júnior, e ele estava falando sobre o reino de Deus, sobre entender o que é, o que representa ser um cidadão do reino de Deus e possuir a salvação. É algo muito precioso, é algo muito além do que nós podemos pensar. Não é ele até citou um exemplo lá, né, de pessoas que não pediram nada para Deus, só pediram algo relacionado ao reino de Deus. Nós não queremos dinheiro, nós não queremos nenhum tipo de luxo, queremos o reino de Deus. Isso aqui é muito importante. E essa mulher então, irmãos, teve esse filho, e a Bíblia diz que um dia ele foi para a roça com seu pai, e deu uma dor de cabeça intensa nele. Não se sabe o que é, a Bíblia não diz, talvez um aneurisma, talvez um AVC, né? Hemorrágico. E ele deu ordem para o moço voltar e levar para a mãe. E a Bíblia nos narra aqui que ele deitou no joelho da sua mãe e morreu. Até o meio-dia morreu. Não tinha recursos como tem hoje, os médicos. Olha o que essa mulher fez, irmão. Qual seria a sua atitude e a minha se um filho nosso morresse? O que nós faríamos, hein? Já pensou nisso? Qual seria a nossa atitude? Essa mulher não fez alarde, ela não falou para o marido, ela não gritou, porque essa mulher, ela sabia que aquele homem era um homem de Deus, e ele tinha uma palavra certa para ela. Agora eu fiquei pensando, uma coisa que me chamou a atenção aqui, ela mandou preparar um quarto para ele, uma cama, uma cadeira, e a primeira coisa que essa mulher fez, ela não colocou o menino em qualquer lugar, ela colocou o menino na cama que o homem de Deus dormia.
Então observem aqui como que as coisas já estão começando a nos trazer aqui uma grande reflexão. Por que essa cama estava ali? Para repouso do homem de Deus. Mas ela entendeu, aquela mulher, que onde aquele homem deitava e dormia, ela estava muito certa. Porque a Bíblia diz que no final da vida de Eliseu, quando ele morreu, ele foi colocado numa cova rasa. E estava tendo uma guerra. E um soldado foi morto e caiu dentro da cova. E quando ele tocou nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Tamanha era a unção de Deus que estava na vida desse homem. Glória a Deus. Pensei, irmãos, como que é que nós tratamos os homens de Deus hoje? Como que nós, hoje, as pessoas tratam os homens de Deus de qualquer maneira, né? Eu trabalhei em alguns campos e eu sempre falei sim senhor para os meus pastores. E tinham meninos lá, que às vezes estavam começando o ministério, chamavam o pastor pelo nome, na frente dos outros, chamavam o pastor de você, perto dos outros, né? Pessoas que não entendem o que é um ministério pastoral, o que é um ministério, a seriedade do ministério, da obra de Deus. Mas essa mulher sabia. Ela foi, não falou para o marido, ele perguntou: por que você vai no homem de Deus hoje? Hoje não é o Shabat, não é sábado, nem lua nova, porque tinha dias específicos. Lá no Antigo Testamento, não era qualquer dia que se podia ir ao homem de Deus para poder receber uma orientação. Precisava ser lua nova, ou então o dia de sábado, o dia do descanso, que era o dia de se consultar ele. E ela diz: não, pode ficar tranquilo que vai ser coisa boa, eu preciso ir. Olha que mulher sábia. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela orienta as mulheres para serem sábias, principalmente aquelas que são mais velhas. A Bíblia diz lá na carta do apóstolo Paulo a Tito, que as mulheres mais velhas, elas devem orientar suas filhas, suas noras, amarem os seus maridos, né? Cuidarem dos seus filhos, e uma série de conselhos que estão lá, principalmente aquelas que são já idosas. Então ela vai ao encontro do homem de Deus. Quando Eliseu vê ele de longe, ele manda Geazi encontrar, pergunta lá para aquela sunamita se está tudo bem. Eliseu não estava sabendo ainda, isso Deus não revelou para ele, porque Deus, ele trabalha de uma certa forma, em cada situação ele quer nos ensinar lições diferentes. Há casos que a Bíblia diz que Eliseu já sabia, muito antes, como o caso de Naamã, por exemplo. Quando ele chegou, Eliseu já sabia, Deus já tinha revelado que ele ia procurar, porque ele era leproso. Nesse caso aqui não. Quando Geazi chega, ela diz: como está o teu filho? Ele pergunta: como está o teu marido? Tudo bem. Ora, irmãos, o filho dela estava morto. Como que nós diríamos? Chama o homem de Deus lá, pelo amor de Deus. Não, ela não falou nada com Geazi, porque Geazi não tinha como resolver o problema dela. Geazi não era o homem certo. Tem que ir direto ao homem de Deus, né? Direto ao homem de Deus, receber o conselho. Nós já tivemos problemas seríssimos aqui na igreja, por pessoas, não estão aqui não, pessoas que não souberam, ao invés de me procurar os outros para poder expor certas situações, e isso culminou que eles saíram da igreja por causa disso. Porque nós temos que ir no lugar certo, na fonte certa, para ser aconselhado, para ser orientado, porque as coisas vão dar certo. E a Bíblia diz que, então, irmão, ela chega lá, ela conta a sua história, Eliseu volta, vai com ela. Quando ele chega na casa dela, você está com a sua Bíblia aberta aí? A Bíblia diz que quando ele chega na casa dela, no versículo 29 do capítulo 4, então ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, vai pelo teu caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não saúdes, quer dizer, tem pressa, porque a saudação do povo oriental é demorada. Não saúde, isso aqui é emergencial. Você vai lá, pega o meu bordão, e quando você chegar lá, deita o meu bordão, que é um cajado, né, sobre a face da criança. E aí a Bíblia diz que a mãe da criança, eles foram, né, e vive o Senhor e vive a tua alma. Ela disse para ele: como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e seguiu. E a Bíblia diz que Geazi fez o procedimento que Eliseu havia mandado. Deu certo? Deu certo?
Não, irmãos, porque não era para ele ir lá. Os irmãos estão percebendo? Eliseu mandou ele ir lá, mas não era para ele ir lá. Deus tem uma responsabilidade, irmãos. Quando Ele coloca um trabalho na mão de um homem, a responsabilidade é dele. Por isso que muitas pessoas falam, não entendo por que o pastor faz assim, né? Não estou falando só de nós aqui não, muitos pastores que eu conheço, as pessoas não vão entender, porque eles não entendem como que Deus trabalha no ministério pastoral, na vida da igreja. Eliseu precisou voltar lá. A Bíblia diz que então, no versículo 31, Eliseu passou adiante deles e pôs o bordão sobre a face da criança, porém não houve voz, Geazi no caso, né? Nem audição, porquanto ele foi novamente encontrá-lo, e ele disse para ele o que havia acontecido, né? O menino não acorda, o menino estava morto. Versículo 32, quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Percebeu onde ela colocou o menino? Porque ela não colocou na cama do pai dele, ou na cama que ela dormia, ou na cama do próprio menino. O que essa mulher entendeu, ela recebeu algo aqui, revelação de Deus. A bênção daquela mulher começa a surgir aqui, naquilo que ela fez para o profeta. Quem deu a cama para o profeta? Ela. Vocês estão percebendo que é a semeadura na vida de um homem de Deus? A cama que ela fez para o profeta, estava o menino deitado morto. Acompanhem comigo aí, vou te mostrar algumas coisas aqui, irmãos. A Bíblia diz então, versículo 33, ele portanto entrou, fechou a porta diante de ambos, só ele entrou lá, e orou ao Senhor. Ele subiu, deitou sobre a criança, 34, pôs a sua boca sobre a boca dele. Isso aqui significa respiração, é um procedimento médico isso daqui, de ressuscitação. E os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre a mão da criança, e estendeu sobre a criança, e a carne da criança se aqueceu, ficou morna. Depois ele retornou, andou de um lado para o outro dentro da casa. O que ele está fazendo? Buscando orientação de Deus, como ele iria fazer para que esse menino voltasse. A mulher não pediu filho, foi ele que disse que Deus daria um filho. Agora, como esse menino pode estar morto? Olha o que a Bíblia diz: subiu, estendeu sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu os seus olhos. Quantas vezes? Você sabe quantas pontas, quantas canas tinha o candelabro? 7. Percebeu, irmãos, a presença do Espírito Santo? Quem deu aquele candeeiro para ele? A mulher. Olha aqui a criança voltando à vida através de um instrumento, né? Esse candelabro aqui, a ação do Espírito Santo devolvendo a vida para aquela criança. Aquele candeeiro tem 7 pontas, significa que aquilo que aquela mulher entregou na mão do profeta, Deus está usando agora, a semente que ela lançou, Deus está usando para trazer o filho dela agora de volta, entregar. Vocês já pensaram, uma mãe que perdeu um filho, de repente, aquele filho é entregue vivo novamente para sua mãe? Dá para pensar um negócio desse? Pastor Mauro, mas está faltando ainda a cadeira. A cadeira ela já tinha sentado com o menino quando ele ficou no joelho dela, até meio-dia. Está faltando uma coisa ainda, pastor Mauro: a mesa. Deus não deixa passar nada, viu, irmãos? Deus não falha. Como diz, eu sempre falo para os irmãos aqui, Deus não patrocina fracasso. Deus não erra. Deus não é pego de surpresa. Deus nunca é surpreendido. Deus não se esquece como os homens. Deus sabe detalhadamente sobre todas as coisas. E aquilo que eu e você fazemos para a obra de Deus, para as pessoas que nós estendemos a mão, pode ter certeza de uma coisa: Deus nos recompensará, sempre. Como que eu vou saber do que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que depois desse evento que a criança é entregue na mão dela, ó, versículo 36, ele chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Assim a chamou, e quando ela havia entrado diante dele, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e caiu aos seus pés, se curvou até o chão, tomou o seu filho
e saiu. A partir do versículo 38, a Bíblia diz que aconteceu uma grande fome naquela terra, e essa mulher precisou ir embora da terra dela. Está escrito aí, ela não vai ficar ali, ela precisou, né? E olha o versículo 38, voltou novamente a Gilgal e houve uma fome na terra. Essa mulher, ela vai embora da terra dela. O que acontece é que ela fica alguns anos fora da terra dela, havia fome. Depois que passa um tempo, vocês podem conferir todo esse texto aqui no capítulo, a partir do capítulo 5, tudo que eu vou falar aqui até o capítulo 8, é uma perícope só. Vai acontecer uma coisa, depois de tudo isso aqui, vai acontecer aquele fator lá de Naamã. Geazi fica leproso, porque ele vai mentir, a lepra de Naamã passa para ele, e ele vai se tornar um daqueles 4 leprosos, que a Bíblia diz que quando a Síria, o rei da Síria, cercou Samaria, e não havia por onde sair ninguém, aqueles 4 leprosos que foram curados, entre eles está Geazi. Houve uma grande fome, e Eliseu profetizou que viria víveres de todos os lados, que a terra haveria abundância. É um tempo terrível aqui, que as pessoas estavam, as mães, os pais estavam comendo os filhos, não tinha comida. Mas o que acontece é que o homem de Deus sabe o que fala. Depois que Geazi ressuscita, depois que ele é limpo da lepra, ele é contratado pelo rei para contar as histórias de Eliseu. Você sabia disso? Ele vai contar as histórias. Por que o rei quer ouvir as histórias do profeta Eliseu? Porque esse homem era notável. Aquilo que Deus fez na vida desse homem, qualquer um queria ficar sentado ouvindo as histórias dele. Essa semana foi ontem, né? Foi aniversário do Pelé. E eu ouvi pessoas dizendo assim, como é notável o que o Pelé fez com uma bola de futebol, como nós gostamos de ouvir as histórias do Pelé, o que ele fez, os gols, os lances. Imagine ouvir as histórias do profeta Eliseu, irmãos. Glória a Deus. O rei chamou, está no capítulo 8 aí, acompanhe comigo. O rei vai chamar para que Geazi possa contar as histórias do seu senhor, porque depois que Geazi ficou leproso, Eliseu arrumou um outro moço, mas esse moço não era tão bom como Geazi. Geazi foi curado da lepra. No capítulo 8, glória a Deus, ele está contando as histórias aqui. Olha o versículo 1. Então falou Eliseu à mulher de cujo filho ele havia restaurado. Quem está contando isso aqui é Geazi, dizendo: levanta-te, vai tu e a tua casa e te hospeda onde quer que conseguires te hospedar, porque o Senhor chamou uma fome, e ela também sobrevirá sobre a terra por 7. Olha aqui, essa mulher precisou sair de lá, da terra dela. Versículo 2: e a mulher levantou e fez segundo o dizer do homem de Deus. Isso aqui que é o segredo, ó. Obediência, segundo o homem de Deus. E ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus por 7 anos. Na terra dos filisteus, que é 5 cidades, né? A Bíblia não está dizendo qual é aqui. São 5 cidades que os filisteus dominavam, que é a faixa de Gaza hoje, onde está lá os palestinos, a Gaza, Ecrom, Asdote, Asquelon e Azoto, as 5 cidades que os filisteus dominavam. Ela vai para um lugar desse e ela fica ali por 7 anos. Olha o que Geazi está contando, preste atenção. Versículo 3: sucedeu que ao fim dos 7 anos que a mulher retornou da terra dos filisteus e saiu para chamar ao rei pela sua casa, para clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. Agora ela precisava falar com o rei. Quando Eliseu chamou ela aquela vez, ela disse: não preciso de nada. Mas agora ela precisava de falar com o rei. Geazi está contando tudo. Por isso que é bom, irmãos, pessoas que espalham boas novas, notícias boas, porque ao contar a história dessa mulher aqui, o rei vai ser tocado. Perceba, verso 4: e o rei conversou com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, rogo-te, todas as grandes coisas que Eliseu
tem feito, como é bom ouvir as coisas que Deus faz, como Ele usa os homens, como Ele trabalha na vida dos homens, dos crentes fiéis, daqueles que professam o seu nome, daqueles que estão diante dEle, de dia e de noite, daqueles que buscam a sua face, daqueles que não renunciam a sua palavra, daqueles que são tementes a Ele, daqueles que sempre sabem que Ele não vai falhar, e deposita toda a confiança nele. Como é bom ouvir a história dos heróis da fé, dos grandes homens de Deus, a história de Moody, de Charles Finney, de John Wesley, de Jonathan Edwards, e de grandes vultos da história, que fizeram grandes coisas e que realizaram, através da ação do Espírito Santo, grandes avivamentos por onde eles estiveram. O que será que os homens vão contar de nós, hein, irmãos? Pensa aí. E será que os homens vão falar de nós quando nós já não estivermos mais aqui? Será que as pessoas vão querer ouvir falar de nós? Esse rei queria ouvir falar de Eliseu. Olha o que Geazi vai contar para ele. Estou indo para o fim. Glória a Deus. Verso 5. E sucedeu que enquanto estava contando ao rei, como ele havia restaurado a vida do corpo morto, de um corpo morto, que a mulher, a cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. E Geazi disse: meu senhor, ó rei, esta é a mulher. Quando ele estava contando, a mulher chegou. E este é o seu filho, ao qual Eliseu restaurou a vida. Não estava só a mulher, estava a prova do milagre. O filho estava vivo diante do rei, para que o rei pudesse ver que era realidade, era real, a história, o testemunho era verdadeiro. Não é esses testemunhos que a gente ouve na internet aí hoje, não. Essa mentirada que anda sendo contada por aí, era real, verdadeiramente aquele menino havia sido ressuscitado, já estava moço, porque o homem de Deus, tinha verdadeiramente Deus na vida dele, era profeta de Deus mesmo. Olha aí, verso 6, e quando o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou, ela vai contar a história. Assim o rei indicou a ela certo oficial, dizendo: restaura tudo o que era dela, e todos os frutos do campo, desde o dia em que ela deixou a terra, até este exato momento. A mesa. Percebeu o que o rei mandou fazer? Colocar na mesa dela tudo o que ela havia perdido, desde o dia que começou a fome, até o dia que ele estava conversando com ela. Coloca na mesa dela, restaura, dá lá para ela o que ela precisa. A mesa dela agora está sendo restaurada. A mesa que ela fez para o homem de Deus